Muito bem, temos aqui já exibindo os dados, né, estão vindo da API, mas como é que a gente faz se a gente quiser adicionar uma movimentação, né? Eu quero adicionar uma entrada, uma saída, enfim, como que a gente faz? Para isso a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, a gente precisa criar as rotas, né? A gente vai precisar separar aqui e começar a criação de rotas, porque até agora a gente só tem um componente exibindo isso aqui. Mas em uma aplicação a gente tem várias rotas, assim como a nossa API. Quando a gente chama um GET lá na rota, movimentações retorna alguma coisa. A gente tem um post, a gente tem um GET, um delete, um put. Só que aqui a gente não tem delete, não tem nada disso. A gente tem somente as rotas, que não deixam de ser um GET, né, porque é o nosso navegador que faz. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui uma rota chamada movimentações, tá? A gente pode ter uma rota aqui chamada formulário, né, para criar. Então é isso que a gente precisa fazer, ok? Então a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer a instalação aqui do React Router DOM. Essa é a biblioteca responsável por fazer com que a gente consiga criar as nossas rotas, tá certo? Maravilha. Agora dentro de src eu vou criar uma nova pasta chamado routes. Ou se você quiser utilizar o termo em português, né? Se você quer, como está aprendendo aí, pode, tá? Mas nada mais é que as nossas rotas. E aqui dentro eu vou colocar um index.jsx, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu vou importar do React Router DOM. E aqui nós temos o route e routes, assim. Perfeito? Ok. Vou criar um componente, você já sabe o que é um componente, nada mais é que uma função que retorna algum dado, né? Então vou colocar aqui, ó, routes component, tá? Eu não posso simplesmente deixar routes porque já estou importando, eu não posso ter nome igual, tá bom? Ok. Agora eu vou retornar alguma coisa. Antes, não posso esquecer, vou exportar isso aqui. Beleza. Para criar as rotas, eu preciso chamar o routes primeiro, né? Lembra que precisa de um pai? Então, esse cara aqui é o nosso pai. E o route é as nossas rotas. Então, eu vou passar o path. Vai começar por barra mesmo, ok? Maravilha. Eu preciso passar o elemento. Beleza? Então, passei o elemento. Só que qual é o elemento que eu vou exibir? Primeiro, a gente vai fazer aqui, ó, dentro de src, deixa eu apagar aqui. Dentro de src, eu vou criar uma outra pasta chamada pages. E aqui dentro, eu vou colocar a home, por exemplo, tá? E já vou criar uma outra pasta chamada form. Maravilha? Dentro de home, eu vou criar um index.jsx. Vou pegar o que eu escrevi dentro de app, tá? Vou pegar aqui, já vou dar um Ctrl X para recortar e vou colar aqui dentro da home. O que eu vou fazer, eu só vou trocar aqui, ó, esse app para home, para entender que o meu componente home, e aí eu preciso só mudar a importação aqui, porque eu mudei de pasta, tá? Então, Services API. Vou salvar, não esquece de salvar. Agora, aqui dentro das rotas, eu vou importar aquele home que eu criei, que está dentro de pages, barra home, e aqui dentro que eu vou passar é exatamente o home. Salvei, agora dentro do meu app.jsx, eu vou fazer a importação de React Router DOM, eu preciso de um Browse Router, aqui, ok? Vou criar novamente o meu app. Perceba que eu dou o nome da função, o mesmo nome do arquivo, né, para ficar mais fácil de entender. Agora eu vou dar um return, vou importar, colocar aqui, né, o browser, já vou exportar, senão vai dar erro, default app, e eu vou importar aquele arquivo de rotas que eu criei e vou colocar ele
aqui dentro, dessa maneira. Salvando, nada mudou, tá vendo? Ó, vou dar um F5 e nada mudou, ok? Só que agora é o seguinte, olha só, aqui dentro de form, eu vou criar o index.jsx, vou criar o meu componente chamado form, vou dar um retorno, vou colocar só um parágrafo por enquanto, e vou colocar o nome de formulário, tá? E vou colocar um export default form. Beleza. Agora, dentro de rotas, eu vou importar aquele form e eu vou simplesmente criar uma outra rota. Vou passar o elemento que vai ser exibido no meu form e aqui eu vou colocar barra formulário. Show? Show de bola. Agora, se eu vir aqui e colocar um barra formulário, olha só, ele vai exibir o formulário que eu criei. E aqui dentro a gente vai começar a criar o nosso formulário. Show? Então eu tenho rotas. Agora a gente consegue criar quantas rotas a gente quiser, igual a gente fez lá na nossa API. Posso colocar barra formulário, barra alguma coisa, e você diz qual é o componente que vai ser exibido quando essa rota for exibida. E dentro do nosso app, a gente só está exibindo essas rotas. E por que dentro do app? Se a gente vir aqui dentro do main, é o app que está sendo usado. Então o app é o nosso arquivo principal, é o nosso arquivo de entrada. Por isso que eu joguei as rotas dentro dele, ok? Então aqui nós vamos começar a criar o nosso formulário, tá? Então eu vou aqui dentro de form, show, vou apagar isso aqui, já vou abrir o fragmento, porque eu vou precisar, e já vou criar uma div aqui, e nós vamos colocar a div container, igual a gente fez aqui na home, ó. Tá vendo? Perfeito. Então tá. Agora, nós vamos criar o nosso formulário aqui dentro. E aí nós vamos voltar na nossa biblioteca, e se a gente vir aqui em Forms, ele fala para a gente criar um form e colocar essa classe aqui. Então, nós vamos colocar, só que não esquece que a gente precisa passar o class name aqui. Perfeito? Maravilha. E aí, ele fala para a gente colocar os nossos inputs, né? Então, primeiro, eu vou colocar um label. E aí, quais dados a gente precisa? Primeiro é o nome, né? E aí eu vou passar aqui o input. Vou colocar um placeholder, digite o nome. Depois a gente precisa de um label, que vai ser valor. Vou colocar um input. Placeholder, digite o valor. Vamos colocar outro label, que é a data. Aqui vai ser o tipo do input, vai ser date, né, para colocar a data mesmo. E depois outro label que é o tipo. Aqui eu vou colocar o input, mas depois a gente vai mudar para um select, tá? Porque só tem duas opções, né? Entrada ou saída, tá? Aliás, a gente já pode colocar um select, tá? Vou colocar um select aqui. E aí eu vou colocar a option, que é entrada e saída. Vou salvar, deixa eu só voltar aqui nas rotas, vou salvar. Vamos vir aqui e eu tenho um formulário. Só que ele ficou tudo na mesma linha, né? Por causa do que a gente criou aqui, ó. Cadê? Opa, aqui, né? A gente criou um container. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar um container form, tá? Ele vai ser display flags do mesmo jeito. Vai ter um justify content center e um margem top de 10px. Ou aliás, vamos fazer diferente. Vamos voltar aqui no form. Dentro dessa minha div eu vou colocar um H1, né? E eu vou colocar criar ou cadastrar movimentação, ok? E aí eu vou criar outra div
E o meu form vai ficar dentro dessa div. Ó, então ficou assim, ó. Tá? Eu criei uma div e aí ele ainda tá, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um pequeno ajuste provavelmente da biblioteca, ok? Então vou vir aqui, ó, index.css e eu vou mexer diretamente no input e eu vou dizer que a largura vai ser 100%. Fazendo isso, aí sim ele ocupa. Deixa eu ver se a gente precisa fazer no select também. Beleza, tá feito, tá bom? Agora, como a gente está fazendo algo simples aqui, eu vou fazer o seguinte. No meu input, eu vou colocar uma margem bottom de 15 px. Com isso, ó, vai criar um distanciamento aqui, tá? Não vai ficar colado. Então aqui a gente já tem um formulário, beleza? De entrada e de saída. Show de bola. Então vamos voltar lá. Tá aqui. Perfeito. Bom, agora o que a gente precisa fazer, né? Basicamente a gente precisa capturar os valores que a gente está aqui e a gente precisa de um botão para salvar. Então deixa eu ver aqui o botão. Ele manda passar essa classe, né, para a gente criar um botão. Então eu vou aqui criar um botão que vai ser cadastrar. E aí a gente vai colocar a classe, porém class name, que ele pediu aqui, e o botão, tá? Só que aí, ó, a gente precisa colocar margem também no select, né? Então margem bottom de 15 px. E aí ele cria, né, essa distância para não ficar colado aqui no nosso input, tá bom? Beleza, então feito esse ajuste, agora a gente precisa capturar esses valores aqui, tá? Então olha só, se você é um cara que já entende um pouco, né, de React, tem vídeos aqui no canal ensinando como utilizar o form, o React Hook Form, enfim, né? Mas lembrando, o objetivo aqui é te ensinar React, então eu não vou usar bibliotecas e tudo mais aqui, tá? Então a gente vai capturar os valores mesmo, jogar para um estado, ok? E tudo mais. Então olha só, vamos criar um estado chamado data. Lembra que eu preciso de um setData, então o primeiro é a variável e o segundo é o valor que vai mudar. Chamo o useState e vou criar um objeto. E esse objeto vai ter exatamente os meus campos. Então o primeiro é nome, que vai ser uma string vazia. Ok? O segundo é o valor, que vai ser nulo. Depois a data, que vai ser uma string vazia. E depois a gente precisa do tipo, que vai ser uma string vazia. Só para a gente garantir, deixa eu dar uma olhadinha no meu back-end aqui, se são esses os dados mesmo, tá? Nome, data, valor e tipo. Beleza, é isso. Então vamos lá. Pronto, vou salvar. Agora é o seguinte, como que eu faço para capturar o valor que eu vou digitar nesse input? No JavaScript, a gente tem a função, o evento chamado onChange. Aqui no React é também a mesma coisa, só que a gente precisa colocar esse C maiúsculo, tá? E aí, quando eu digitar, vai ter um evento, então eu vou representar ele como um EV. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um setData. Aí aqui eu poderia fazer ev.target.value, ou seja, eu vou pegar o valor que está dentro do meu input, que está dentro do meu evento. Só que se eu fizer esse setData aqui dessa maneira, ele vai substituir os meus valores iniciais, porque isso aqui é um objeto. E o jeito que eu estou fazendo vai ser uma string, então eu vou mudar. Então o que eu preciso fazer? Ó, eu vou passar um objeto aqui, passo o data, ou seja, eu quero que o data que está aqui continue, mas o meu nome seja o meu ev.target.value. Dessa maneira, eu vou somente setar um valor dentro de nome e o resto vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Maravilha, então ó, eu vou copiar só para a gente fazer mais rápido. Aqui é o input de valor, então eu vou trocar para valor. Aqui é o input de data, então eu vou trocar para data. E aqui é o select, né, de tipo, e eu vou trocar aqui para tipo. E aí aqui eu só preciso colocar o valor de cada
Option, então aqui é entrada e aqui é saída. Show! Então eu vou escrevendo, maravilha, e vai setando aqui. Vamos ver se isso realmente acontece? Como é que eu faço para ver, enquanto eu estou digitando nesse input, se o valor está entrando aqui dentro mesmo? Lembra que a gente tem um listener chamado useEffect? Então, lembra que ele fica ouvindo alguma coisa aqui? Então olha só, vamos entender melhor ele agora. Primeiro, eu vou dar um console log dentro de data. Então toda vez que eu chamar esse useEffect, eu quero ver o que está dentro de data, que é exatamente isso aqui. Só que lembra que ele vai executar algo toda vez que algo mudar? O que tem que mudar? O data. Então toda vez que um valor entrar no data, que vai mudar, né, o valor de data, ele vai executar. Vou salvar, clicar com o botão direito, inspecionar, vou vir aqui em console e ó, aparentemente está tudo no valor inicial, nome vazio, valor nulo, data vazio e tipo vazio. Agora, se eu digitar Rafael, olha só, cada letra que eu escrevo, ele vai acrescentando aqui, ó. Então, ó, Rafael Menon, tá vendo? Cada letra, ele dá um console novo, porque cada valor que eu vou inserindo, ele vai entrando. Se eu colocar aqui no valor, ó, 150, olha lá, o valor 150. Se eu colocar um valor em data, 20/12/2024, olha lá, ele vai colocar. E o tipo, se eu selecionar aqui saída, ele pega, e entrada, ele pega. Só para a gente resolver um problema aqui, eu vou criar uma option sem valor nenhum. Só vou colocar selecione uma opção. Tá? E aí aqui ó, eu coloco um vazio. Tá? Ó, selecione uma opção, ele vai capturar entrada ou saída. Beleza. Só que ainda não está legal. Como que eu sei qual é o valor desse input? Eu tenho que passar, né? Então eu passo o value e aqui o valor dele é data.nome. Vou copiar para ser mais rápido. Aqui é data.valor. Aqui é data.data. E no select é data.tipo. Perfeito? Perfeito. Ok. O meu botão, quando eu clicar nele, ele tem que fazer alguma ação. Então o tipo dele tem que ser submit. Ou seja, quando eu clicar nele, ele vai submeter a alguma coisa. E aí, para isso, eu preciso criar uma função. Então, eu vou criar uma função aqui chamada save. Aliás, vamos colocar em português para você entender. Criar movimentação. Ok? E aí eu vou dar um console.log dentro de data. Tá? Como que eu faço, então, para quando eu apertar nesse botão cadastrar, ele enviar, né, pegar todos esses dados e, por exemplo, chamar para a API? Primeira coisa que a gente precisa fazer, dentro do nosso form, a gente vai falar, olha, form, no seu evento de onSubmit, ou seja, quando eu submeter o botão, você vai chamar a função criar movimentação. Beleza? Vamos salvar, tá aqui, vou clicar em cadastrar. Perceba que atualizou a minha página, né? Porque aqui eu preciso receber o evento. E para evitar isso, que é algo do JavaScript, a gente faz o ev.preventDefault. Beleza? Vamos preencher de novo, Rafael, o valor vai ser 150, a data, vamos colocar qualquer uma, entrada, cliquei em cadastrar, não atualizou mais minha página e ele apareceu aqui, né? A gente está dando ainda esse useEffect, deixa eu remover ele, deixa eu limpar o meu terminal, clicando em cadastrar, ele vai voltar ao estado inicial. Então vamos preencher de novo, colocar aqui 130, colocar uma data qualquer aqui, entrada. Quando eu clico em cadastrar, ele aparece o console, tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa simplesmente pegar isso aqui e chamar a nossa API. Então, vamos lá. Vou criar aqui um try-catch. Essa função ela tem que ser assíncrona, porque eu tenho que esperar salvar, né, no banco de dados, esperar um retorno da nossa API. Vou chamar a API, a gente precisa importar ela, o meu VS Code importa sozinho, que está lá dentro da pasta Services, ok. Lembra que a API é o Access, que eu vou fazer uma requisição, e agora é do tipo Post. Lembra como que a gente fez no Insomnia? Maravilha. E como que é a rota? Vamos voltar lá para lembrar, lá no back-end. Vamos aqui em rota,
eu tenho tipo post em movimentações, que é quando eu quero criar algo. Então vamos fazer isso. Vamos abrir aqui o nosso front-end e vou passar o barra movimentações. Só que agora é um post, então eu preciso enviar, lembra aquele objeto com os dados? É só eu passar o data. E o que é o data? Exatamente os valores preenchidos aqui, ok? Se isso aqui der certo, eu vou dar um alerta, falando o seguinte: movimentação criada com sucesso, ok? E se isso der errado, eu vou dar um console.log dentro de E, que vai ser o erro capturado. Vamos fazer um teste, eu já antecipo que vai dar um erro e eu quero ver se você descobre qual é o erro, tá? Vou clicar em cadastrar, movimentação criada com sucesso. Será? Vamos pegar aqui e voltar para a tela inicial e tá lá, ó, Rafael Menon. Na verdade, não deu erro por causa do valor, né? O valor ele é um do tipo número, ok? Vamos até dar uma olhadinha aqui se a gente não fez nada errado. Ó, é do tipo número, mas ele acabou convertendo. Mas para a gente resolver esse tipo de problema, já vamos resolver aqui, ó. Antes de chamar a API, a gente vai fazer o seguinte, ó, data.valor é igual a number. Eu vou usar o próprio JavaScript para fazer o data.valor. Então eu vou converter de string para valor, tá bom? Salvei e os effects aqui em cima eu não preciso mais e apareceu. Vamos fazer um teste? Vou chamar aqui, ó, formulário. Vamos criar agora salário. O valor é R$ 1.500, pouco salário, né? Vamos pegar o dia de hoje, 15 de novembro de 2024 e é do tipo entrada. Cadastrei, movimentação criada com sucesso. Se eu apagar aqui e voltar, tá lá o salário, 15/11, entrada R$ 1.500. Vamos só fazer um ajuste. Quando eu criar aqui, criei, eu quero já voltar para a listagem, né? Então eu vou vir aqui, ó. Quando eu clicar em cadastrar que der certo, eu já quero voltar aqui para ver. Então, como que a gente faz isso? Eu poderia usar o window.location.href, que é algo do JavaScript, e mandar assim barra. Só que o que vai acontecer? Ele vai atualizar a nossa página, e atualizando, ele vai atualizar toda a nossa aplicação. Ela vai carregar tudo de novo. E o React, ele é o contrário disso. Tudo aqui dentro do React é uma página só. Então eu não preciso fazer dessa maneira. Eu só envio para o componente que eu quero exibir. Não preciso. Então, lembra que a gente utilizou aqui, ó, o React Router DOM? Nós vamos fazer a importação dele. E aqui nós vamos usar o Use Navigate. Ok? Só que para usar o Use Navigate, a gente precisa fazer o seguinte. Ó, vou criar uma variável chamada Navigate, que vai ser o Use Navigate. E aqui, ó, depois que eu der o meu alerta, aliás, vou apagar tudo aqui, ó, depois que eu criar, eu vou fazer a navegação, ou seja, eu vou chamar o Navigate e eu vou mandar para a rota barra. E depois eu vou dar o alerta falando, olha, movimentação criada com sucesso, beleza? Vamos ver se isso aqui deu certo? Então eu vou chamar aqui o barra formulário, o nome é curso, o valor eu paguei R$ 197, a data vai ser dia 20/12 de 2024 e o tipo vai ser uma saída. Cliquei em cadastrar, movimentação criada, dei um OK e ele foi lá para a tela inicial. Mas na verdade a gente primeiro mandou navegar e depois exibiu o alerta, né? Nesse caso eu não vou entrar nesse mérito, ele trava um pouquinho, mas ele fez já um caminho legal aqui. Depois, mais para frente, a gente vai aperfeiçoando isso aí. Então tá aqui, ele tá criando tudo certinho, né? O que falta só, vamos colocar um botão aqui, né? Então, ó, vamos aqui em Home. E aqui, ó, depois de minhas movimentações, vamos criar um botão. E vamos colocar aqui, ó, nova movimentação, tá? Deixa eu só lembrar aqui qual é a class name. Vamos voltar aqui no botão e colar essa class name aqui, ó. E aí vai ter isso aqui. Beleza, deixa assim por enquanto, tá? Nova movimentação, só que quando eu chamar o nova movimentação, o que ele tem que fazer? Navegar. Então toda vez que a gente quer navegar para alguma coisa,
a gente precisa chamar o React Router DOM e importar o use navigate. Tenho que criar uma constante chamada navigate, que vai ser igual a use navigate. Ela é uma função, tá? Aqui no botão, no meu evento de onClick, ó, quando eu clicar nesse botão, ele tem que fazer algo. E o que ele vai fazer? Ele vai navegar até a rota formulário. Ok? Nova movimentação, foi lá para cadastrar movimentação. Clico em voltar, tá lá. Beleza? Então a gente está, de fato, aqui criando as nossas movimentações e toda vez que eu crio e volto para cá, ele atualiza, né? Ele já vem. Por quê? Porque os dados estão sendo salvos lá no nosso banco de dados, tá? Nenhum dado, preste atenção, nenhum dado está sendo salvo aqui no nosso front-end. Está sendo salvo lá na API e a gente só está consumindo isso e está exibindo aqui. Perfeito? Vamos só corrigir essa parte desse botão colado. Eu quero mostrar uma funcionalidade para vocês que a gente consegue colocar um CSS inline, que a gente chama, um CSS aqui dentro. Vamos imaginar que eu quero só esse botão se afaste, ou eu quero que a tabela se afaste do meu botão. Aqui dentro, ó, da table eu posso passar style e eu vou abrir dois objetos. E aqui eu posso colocar um margem bottom. Perceba que tem que ser tudo junto quando é inline, tá? Lá no CSS a gente faz dessa maneira aqui, né? Ó. Aqui não pode ter espaço, não pode ter nenhum caractere, então tem que ser colado aqui, ó. E aí eu passo 2 pontos e eu posso simplesmente passar 15, que ele vai entender que é 15 pixels, tá? Na verdade não é bottom, né? É top aqui, ó. Acabei esquecendo, ó. Aí ele já vai descolar lá do meu botão, beleza? Então já temos aqui a listagem, já estamos criando. O que falta agora é editar e remover. Vamos lá para a nossa próxima aula para a gente finalizar isso.